Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz hoje em dia? Como é que a gente consegue criar um trabalho de valor, algo que realmente faz a diferença no meio desse bombardeio de interrupções que a gente vive? Bom, é sobre isso que vamos conversar. Para a gente começar, a gente precisa primeiro entender qual é o grande inimigo da nossa produtividade. É o que o autor Cal Newport chama de trabalho superficial. Sabe, aquele tipo de tarefa que deixa a gente super ocupado, mas não necessariamente produtivo de verdade. E olha só que interessante esse contraste. O trabalho superficial, bem, ele é fácil, não exige muito da nossa cabeça, e sendo bem sincero, qualquer pessoa poderia fazer. Agora, o trabalho focado, esse é o oposto. Ele estica os nossos limites, cria algo novo, com valor de verdade, e é muito difícil de copiar. É aqui que a mágica acontece. Tá, mas se é tão óbvio assim, por que a gente não passa o dia todo só no trabalho focado? A resposta, no fundo, está na nossa força de vontade, ou melhor, na falta dela. Um estudo mostrou um dado que é até meio assustador. A gente só consegue resistir às tentações do dia a dia, tipo checar uma notificação, em metade das vezes. Ou seja, só contar com a força de vontade claramente não vai funcionar. E para piorar, o ambiente ao nosso redor parece que foi desenhado contra a gente. A gente vive programado para interrupção. A cultura do trabalho moderno, com o escritório aberto, a expectativa de que a gente responda a tudo na hora, tudo isso é hostil à concentração de verdade. Ok, já entendemos o problema, né? Agora vamos para a parte boa, a solução. E ela é incrivelmente poderosa. É o tal do trabalho focado. Pensa, por exemplo, na J.K. Rowling. Para conseguir terminar a saga do Harry Potter, ela precisou de uma medida drástica, se isolar completamente das distrações. Ela se trancou num hotel de luxo, não pelo luxo em si, mas pelo silêncio, pelo foco absoluto que aquele lugar oferecia. E esse outro exemplo aqui é o uau. Ele mostra bem a intensidade da coisa. O Bill Gates, lá no comecinho da Microsoft, chegava a dormir em cima do teclado, de tão mergulhado que ele estava na criação daquele código que mudaria o mundo. Isso não é só trabalhar duro, é um nível de dimensão total. Isso tudo levanta uma pergunta, né? O que tem de tão mágico nesse tipo de foco? O que acontece no nosso cérebro para isso ser tão poderoso assim? Não é só esforço, existe uma explicação biológica para isso. A resposta tem um nome, mielina. Para entender fácil, pensa nela como se fosse a capa de plástico de um fio elétrico. Quando a gente se concentra muito numa coisa, o cérebro começa a encapar os neurônios que a gente está usando com mais e mais camadas de mielina. E isso faz com que a comunicação entre eles fique muito, mas muito mais rápida e eficiente. Então, a grande sacada é essa, sabe? O trabalho focado não é só um estado de espírito, é um verdadeiro exercício físico para o cérebro. Cada vez que a gente se concentra de verdade, a gente está literalmente construindo o cérebro mais forte, mais rápido e mais inteligente. Beleza, a teoria é incrível. Mas, e na prática? Como é que a gente faz isso? A boa notícia é que existe um método, que é dividido em 4 regras bem essenciais. São essas aqui. 1. Trabalhe profundamente. 2. Abrace o tédio. 3. Abandone as redes sociais. E 4. Elimine a superficialidade. Vamos dar uma olhada em cada uma delas? A primeira regra pode até parecer meio óbvia, né? Mas o pulo do gato não é só ter a intenção de se concentrar. O segredo está na estrutura. A gente precisa criar sistemas, rotinas e até rituais que tornem o foco quase que inevitável. Olha só um exemplo de rotina que funciona para muita gente. Blocos de 90 minutos de imersão total. 0 celular, 0 e-mail, 0 interrupção. Depois disso, uma pausa de verdade, para recarregar. Repetir isso umas 2 ou 3 vezes no dia e, o mais importante, quando sentir que o cérebro cansou, para. Qualidade é muito melhor que quantidade. Agora, a segunda regra. E essa aqui, olha, talvez seja a mais estranha, a mais contraintuitiva de todas. Para conseguir se concentrar de forma intensa, é preciso treinar o cérebro quando não se está trabalhando. E isso significa abraçar o tédio. Para e pensa um pouco. Na fila do mercado, esperando um amigo chegar no restaurante. Qual é o primeiro instinto? Puxar o celular do bolso. A gente está o tempo todo procurando uma dose de estímulo, por menor que seja. E aí é que está o perigo. Ao preencher cada segundinho de ócio com distração, a gente está, na verdade, treinando o nosso cérebro para precisar de estímulo o tempo todo. Isso literalmente muda a fiação do cérebro e faz com que a tarefa de sentar e focar numa única coisa por muito tempo se torne quase uma tortura. O que já emenda direto na terceira regra. E calma, a ideia não é virar um eremita digital e deletar tudo. A questão é ser estratégico. Durante aqueles blocos de tempo que foram definidos para trabalho focado, rede social simplesmente não pode existir.
A facilidade de acesso a essa distração é o maior veneno para o foco. Tudo isso vai se amarrando, né? E nos leva à grande conclusão. A regra que une todas as outras. É sobre focar no que realmente importa. A quarta e última regra é sobre ter um foco quase implacável com o próprio tempo. É saber reconhecer que a maior parte das coisas que enchem nosso dia são superficiais. O objetivo é identificar e se concentrar só naquelas poucas atividades que geram o maior impacto de todos. Nossa, quem nunca passou por isso, né? Aquela reunião que se arrasta por horas, drena toda a sua alma e no final o assunto todo podia ter sido resolvido com um e-mail de 2 linhas. Esse é o preço do trabalho superficial. É uma tarde inteira que poderia ter sido usada para criar algo de valor. Claro, aí vem aquele medinho, aquela voz na cabeça. E se eu disser não para alguma coisa e essa coisa era super importante? É o famoso medo de ficar de fora, o FOMO. É uma preocupação super válida. E para esse medo, tem uma citação do Tim Ferriss que é simplesmente perfeita. Ele diz: desenvolva o hábito de deixar pequenas coisas ruins acontecerem. Talvez um e-mail se perca, talvez alguém fique meio chateado, mas se a gente não aceitar esses pequenos riscos, a gente nunca vai ter tempo e energia para as coisas grandes, aquelas que realmente mudam uma carreira, uma vida. E no fim das contas, a filosofia toda é essa. Simples e poderosa. Não se trata de fazer mais coisas, mas sim de fazer as coisas certas, com uma profundidade, com uma concentração que o mundo moderno parece ter esquecido como se tem. É sobre trocar a correria constante pela criação consciente.